Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. História. Jornal das 4 com a edição de Miguel Videira. E, Miguel, é um balanço feito pela autarquia de Leiria. Das 9.000 candidaturas a apoios para a reconstrução de casas destruídas pelo mau tempo, foram aprovadas e pagas menos de 180. Corresponde a 2% dos pedidos de ajuda. O vereador Ricardo Santos, que tem o pelouro do urbanismo na autarquia de Leiria, diz que é pouco e atira responsabilidades para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. É manifestamente pouco. Neste momento já temos candidaturas praticamente todas analisadas e que estão neste momento na CCDR e que já são mais de 880 que estão a aguardar a respectiva análise e posterior pagamento por parte da CCDR. Lamento do vereador da Câmara de Leiria, em declarações à agência Lusa, termina hoje o prazo para as famílias afetadas pelo mau tempo apresentarem candidaturas aos apoios à reconstrução de habitações. Sobre este tema dos apoios às famílias e empresas afetadas pelo mau tempo, o Presidente da República pede menos palavras e mais ação. António José Seguro volta a pedir celeridade nas ajudas, apela ao Governo para acelerar a atribuição de apoios. Apenas algumas horas da reunião semanal com o Primeiro-Ministro garante, no entanto, que estes pedidos não devem ser interpretados como uma marcação cerrada a Luís Montenegro. Não se trata de pressão. Eu tenho um foco, através da minha presidência, é isso que eu quero fazer durante 5 anos, que é ajudar a que os portugueses vivam melhor. E quando têm problemas, que esses problemas sejam resolvidos. Ora, se há apoios, se há dinheiro, uma das minhas obrigações é dizer menos palavras, mais ação, para que o dinheiro chegue rapidamente às pessoas. É isso que diz António José Seguro, o Presidente da República, declarações feitas em Mação. O chefe de Estado considera que tem o dever de lançar para a opinião pública dúvidas que considera são do interesse geral. Eu estou a meio do segundo dia desta presidência aberta e, portanto, estou a ter várias reuniões fazendo perguntas. E fazendo as perguntas que os portugueses fazem. Porque é que as coisas demoram? Porque é que tivemos tantas semanas sem fornecimento de energia elétrica ou de telecomunicações? Ainda há pouco estava com empresários onde ainda não lhes chegou o fornecimento, por exemplo, de internet, que é indispensável para a sua produção. António José Seguro, o Presidente da República, que cumpre hoje o segundo dia de presidência aberta. Declarações depois do almoço em Casais de São Bento, no concelho de Mação. Segue agora para Tomar. É precisamente em Tomar que vai encontrar-se com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E agora rumamos até à Assembleia da República. Terminou hoje o prazo para a apresentação de listas conjuntas aos órgãos externos da Assembleia da República, por exemplo, para a escolha do novo provedor de Justiça. Sabe-se já que PSD, PS e Chega determinaram um adiamento da eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional. Há uma justificação. O Presidente do Constitucional vai deixar funções no próximo mês de maio e assim entendem estes 3 partidos, os mais representados na Assembleia da República, que não fazia sentido promover uma votação já na próxima semana. A votação está agendada para 16 de abril e depois fazer uma nova votação para a indicação de um novo membro no próximo mês de maio. E assim será em maio que os 4 membros do Tribunal Constitucional vão ser escolhidos. Ora, sobre a escolha dos nomes para os órgãos externos da Assembleia da República, pronunciaram-se há pouco o Presidente do Chega, André Ventura, também o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, que Miguel Viterbo Dias, agora aqui em direto dos Passos Perdidos da Assembleia da República, confirma o entendimento entre os 3 partidos. Sim, com uma visão mais otimista do que a de André Ventura. Hugo Soares diz que a negociação está fechada e encerrada. Diz que é um grande sinal de maturidade da democracia e do diálogo no Parlamento, embora confesse que preferia que para o Conselho de Estado fosse apresentada uma lista única, mas que o PS entendeu apresentar uma lista alternativa para o Conselho de Estado. Este órgão é eleito por método de ontem, não necessita de maioria de 2/3, por isso o PSD e Chega fizeram uma lista. Os dois, PSD apresentou
uma lista paralela. Quanto aos juízes do Tribunal Constitucional, essa eleição que foi adiada, diz Hugo Soares que que se chegou a um acordo quanto à responsabilidade de quem indica os nomes, que está tudo totalmente estabilizado e que há um entendimento a 3. Foi aí que usou a expressão de que a negociação está fechada e encerrada. Mas André Ventura, minutos depois, também aqui nos Passos Perdidos, discordou do PSD sobre a indicação de um juiz por parte do Partido Socialista. Diz que essa é uma negociação que está ainda em curso e discordou também do nome proposto pelo PS para a Provedoria de Justiça, no caso Tiago Antunes, antigo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Ainda assim, André Ventura a fazer também questão de esclarecer que o que aconteceu foi que o Chega firmou um acordo com o PSD e o PSD firmou um acordo com o Partido Socialista. Não há nenhum entendimento a 3. O Chega diz que deu aval a este conjunto de acordos para que o Parlamento e o país saiam deste impasse quanto aos juízes para o Tribunal Constitucional. Para já parece estar tudo certo quanto ao Conselho de Estado. O PSD mantém os nomes de Leonor Beleza e de Carlos Moedas, acrescenta o de Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto. Já o Chega mantém o de André Ventura e pelo lado do Partido Socialista deverá entrar Carlos César, isto lá está seguindo a indicação do método de ontem. Já no Provedor de Justiça também tudo tranquilo quanto à eleição de Tiago Antunes. Falta agora conhecer os 4 nomes para o Tribunal Constitucional, depois de oficializada a saída de José João Abrantes, o atual Presidente, e perceber se esse 4º nome, à partida indicado pelo PSD, será consensual o suficiente para merecer os votos quer do Chega, quer do Partido Socialista. Vamos assistir a novos adiamentos desta eleição, uma história ainda com capítulo final por escrever Miguel Viterbo Dias, coordenador de política da Rádio Observador, aqui em direto da Assembleia da República. E Miguel, o Bloco de Esquerda diz que o não é não ao Chega deve ser levado a sério. Os bloquistas criticam o acordo para a indicação de juízes para o Tribunal Constitucional. Numa declaração aos jornalistas, precisamente na Assembleia da República, o deputado único do partido, Fabiano Figueiredo, diz que o não é um garante da democracia e que o Chega procura ter uma extensão de André Ventura no Tribunal Constitucional. É, aliás, a primeira vez que eu me recordo que um partido deixa tão claro que quer ter uma extensão da sua sede partidária no Palácio do Raton. O Tribunal Constitucional é o bastião da nossa democracia e a democracia deve-se defender dos seus adversários e André Ventura não o esconde. Todos nós temos a obrigação de levar o não é não a sério. O não é uma condição de defesa, de proteção da democracia portuguesa. Nós vivemos tempos perigosos e é tempo dos democratas terem coragem. O deputado do Bloco de Esquerda pede uma mobilização do que diz ser o espaço democrático para dessa forma impedir a entrada do Chega no Tribunal Constitucional. E o secretário-geral do PS acusou o governo de estar a ganhar dinheiro à custa dos sacrifícios dos portugueses. Numa alusão ao aumento das receitas do Estado com o IVA que decorre da subida da inflação. José Luís Carneiro visitou esta manhã o mercado de Benfica, precisamente para abordar o tema do aumento do custo de vida e apresentou 15 medidas para aliviar a carteira das famílias. Desde logo, a redução do IVA. Avançar com o IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais. Em segundo lugar, avançar com apoios para a redução do custo com os combustíveis, por um lado, e também com os custos com a eletricidade e com o gás. As medidas que o Governo adotou são medidas claramente insuficientes. O secretário-geral socialista refere também a este pretexto que o Ministro das Finanças está errado quando descreve a medida do IVA zero como ineficaz. E o Ministro da Administração Interna garante que o Governo vai ser implacável perante o aumento da sinistralidade rodoviária registado na Páscoa e no primeiro trimestre do ano. As operações da GNR e da PSP nesta Páscoa registaram 20 mortos e mais de 50 feridos graves em mais de 2.600 acidentes. Em Cuba, no distrito de Beja, o Ministro Luís Neves manifestou grande preocupação com estes indicadores. Diz que o Executivo vai agir rapidamente. O Ministério da Administração Interna vai apresentar nos próximos dias um plano global com medidas para travar esta tendência. Passa por uma estratégia que vai ser aprovada, um plano de ação. Vamos pensar na questão do Código das Estradas e numa relação de maior proximidade com a Polícia de Segurança Pública e com a Guarda Nacional Republicana, porque de facto há comportamentos que não são admissíveis. Temos muitos mortos, temos muita gente ferida que fica com sequelas para o resto da vida. Com uma tristeza profunda para as famílias e para o próprio. O número de mortes quadriplicou no período da Páscoa face ao mesmo período do ano passado.
Noutros temas, Donald Trump sobe o tom das ameaças ao Irão, avisa que uma civilização inteira vai morrer esta noite. Para nunca mais voltar, escreve o presidente norte-americano na rede Truth Social. Ressalva que não quer que tal aconteça, mas ao mesmo tempo diz que provavelmente vai acontecer. Faltam apenas algumas horas para terminar o prazo que Donald Trump deu aos líderes iranianos para cederem e facilitarem um acordo de cessar-fogo que deve passar pela livre navegação no Estreito de Hormuz. Nesta declaração, o presidente dos Estados Unidos deixa também um recado em modo de apelo, uma reação favorável do Irão, sublinha que agora que o regime tem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicais, pode ser que talvez algo revolucionário possa acontecer, escreve Donald Trump. O vice-presidente dos Estados Unidos confirma o ataque à ilha de Karg, mas não considera que haja uma mudança de estratégia por parte dos norte-americanos. J.D. Vance está na Hungria, onde vai ficar 2 dias numa demonstração de apoio a Viktor Orban, nas vésperas das eleições legislativas marcadas para o próximo domingo, e foi numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro húngaro que o vice-presidente dos Estados Unidos abordou o tema dos mais recentes ataques à ilha de Karg, considerada a joia da coroa do Irão, por onde passa 90% do petróleo do regime. J.D. Vance confirma os ataques, diz que falou previamente com o secretário de Defesa Pete Hegseth. A ofensiva acontece a poucas horas do prazo concedido por Trump para que o regime iraniano aceite um acordo de cessar-fogo. J.D. Vance diz que os iranianos vão responder positivamente até ao final do dia de hoje. É a expectativa que tem. Caso contrário, fica a ameaça. Os Estados Unidos vão usar ferramentas que ainda não usaram até agora. Estamos confiantes de que podemos receber uma resposta dos iranianos, seja ela positiva ou negativa, até às 8 da noite de hoje. Eu espero que eles respondam da maneira certa, porque o que nós realmente queremos é um mundo onde o petróleo e o gás fluem livremente, onde as pessoas podem aquecer a sua casa e transportar-se para o trabalho. E isso não vai acontecer se os iranianos continuarem envolvidos em atos de terrorismo económico. Portanto, eles têm de saber que temos um conjunto de ferramentas que até agora decidimos não usar, mas o presidente dos Estados Unidos pode vir a usá-las se os iranianos não mudarem a sua conduta. Uma ameaça que já havia sido feita por Donald Trump, reiterada esta tarde por J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. A fechar, Miguel, que outros temas estão em destaque? Dentro do prazo, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC, entregou o relatório pedido pelo Governo com os critérios para avaliar as estradas, as linhas ferroviárias que ficaram danificadas pelo mau tempo. Neste relatório, entregue a 23 de março, constam os pontos críticos que devem merecer avaliação. De acordo com a agência Lusa, o Ministério das Infraestruturas e Habitação não detalha o planeamento sugerido pelo LNEC nem uma data concreta para que essas inspeções arranquem no terreno.